E aí, menina? Olá, boa tarde. Boa, como você se sente? Eu estou nojentamente bem. E você, tudo bonzinho? Estou na paz. Sobre o que iremos conversar? Olha, hoje o tema que foi sugerido para a gente conversar foi falar sobre a caixa. Sim, vamos devagar um pouco sobre o conceito da expressão do saber. Sobre sua ótica, o que é a caixa? Sobre a minha ótica, eu sempre achei que a caixa, a bolha e o cubo do espaço eram mais ou menos a mesma coisa. A caixa e o cubo do espaço e o saber que transpassa e é decodificado pela bolha são a mesma coisa. Mas a bolha não, a bolha é o universo. A bolha tem mais do que a caixa. Olha, você expandiu a minha bolha. A caixa, ou o cubo, ou o próprio conhecimento em si, o saber, o processo de intelectualização, são uma energia que já é e é captada pelos vários graus de consciência e processos de autoconcepção de si mesmo. O universo tem o cubo em tudo, em manifestação contínua, mas no próprio cubo, no conceito do saber, onde o processo dos elementais buscam as informações para que haja a expressão do equilíbrio. É o mesmo. A decodificação dessa energia, dessa simetria, como um cubo, é o mais perfeito que se consegue conceber ante a grade de consciência que estão observando o próprio cubo de dentro dele mesmo. Quando eu usei outros temas como rio do saber, como fluido do conhecimento, eu apenas dei outras conotações mais simples para uma explicação naquele momento mais viável. Agora estamos construindo uma outra ótica. A partir daí, quando eu me concentro e olho para dentro de mim, eu medito, galgando e buscando o saber, com base em princípios herméticos ou ensinamentos sobre a caixa. Eu sento no chão, pego o caldeirão, pego o Exu, ponho sobre meus colos, coloco o meu padrão vibracional em essência, contextualizo o processo elemental da minha bolha e busco a informação do todo contido em tudo, que decodifica ante ao meu grau consciencial no lapso do manifesto que está sentado ali. A partir daí, eu posso decodificar todo o saber ante a minha ótica e não dependo de nada para aprender o que já sei intrinsecamente. Compreende?
Então você pode, sentadinho ali, como Sócrates disse, conhecer o universo? Você já o sente. Você sentadinho ali concebe o universo. O conhece a partir de um ponto de observação de dentro para fora. Você apenas olha para ele de forma vesga. Com todo respeito a quem tem esses processos. Quais processos? Peraí, agora eu me perdi um pouquinho. Com todo Estrabismo. respeito. Os processos do estrabismo, tá? Sim. Quando a gente faz algumas piadas, o politicamente correto imposto ao campo o contrai. Então nós já explicamos. Como diz nossos amigos, outros tranca-ruas, os trancas estão ficando politicamente corretos. A polis da sociedade sobre o sócio dos seres está se expandindo e nós respeitamos mesmos. Mas Olha só o não Tranca falando deixa, de filosofia. mas não deixa de ser uma boa analogia, um estrabismo interpretativo. Exatamente. É uma boa analogia. Foi feita com o máximo de respeito, mas a interação dos campos sobre um processo contrativo faz com que a explicação nos traga mais respeito a todos. Eu poderia usar outros contextos sobre cego é aquele que não sente e não aquele que vê, pois o cego vê muito mais através de outros sentidos, onde tudo é apenas tato, mas isso não corrompe tantos campos, não os contrai. São apenas pontos sobre vibrações e interações dos mesmos campos em uma bolha maior. Respeito é a base, é o princípio, é a estada sobre a estadia desse orbe. Compreende? Sim, sim. Então, seguindo na analogia de que você se senta para meditar dentro da caixinha, dentro da caixa, com o caldeirão de Exu no colo. Exato. Caldeirão é apenas uma analogia. Você pega a protoforma da existência, acrescenta a sua essência vibracional através dos elementais contidos na sua bolha. Você expõe o próprio saber contido no macrocosmo que já é. Todo o conhecimento já existe. Nós apenas filtramos e expomos diante dos graus conscienciais que nós galgamos sobre a ilusão do tempo. Durante esse processo, você decodifica e galga o saber diante do seu grau de consciência e ego, expressão do próprio padrão vibracional e a capacidade sustentadora energética que você concebe e nutre naturalmente. Compreende? Sem energia não há manifesto. Quem sustenta a energia é o Deus contido em todos. E a partir daí você caminha sobre rios, para tempestades, cura leprosos. Essa história é conhecida. Compreende? Eu estou Sim, dando esse gancho ao nível energético de cada um, justamente para dar introdução a um mundo absurdamente mais amplo, onde sim existem seres que nutrem uma
potencialidade energética estrondosa diante da paz que eles são. Poder é liberdade. Então, é tudo... Mas José fala que eu fico colocando doce na boca das crianças e tirando. Mas é interessante. Pois, por favor, o que dizer? Não, eu ia só, então, perguntar se é tudo, então, direcionamento de uma mesma energia através da intenção, que são capacidades que estão disponíveis a todos? Sim. São direcionamentos de um princípio energético que dá origem a todas as expressões de manifesto sobre a intenção pura e realidade pura e manifestação em equilíbrio. Com respeito, você formata sóis, sistemas solares, e na intenção pura, você os mantém com base na capacidade energética consciencial sobre o que você é naturalmente. Compreende? Então, pode-se dizer que eu não sou vítima do mundo que eu vejo? Falar isso é até hipocrisia. Você não é vítima de nada, você é protagonista da sua bolha sempre. Quando se coloca como vítima, sua bolha te contrai e te estrangula para que você respire. E a partir do ato de respirar, você se desmancha, se desconstrói e constrói a partir de alguém que sabe que respira. E se respira, movimenta ar. E os impulsos e os pulsos de ar lhe provam que você é mais do que uma vítima do externo. É uma pequena analogia aos entendedores. Então é por isso que Pai José então fala que toda doença é um convite à expansão? Pois é. Toda doença é uma proposta e um presente. Um presente de você mesmo, que formatou e cozinhou no seu caldeirão aquela doença, dia a dia, aonde ela se manifestou em algum ponto. É tão bom falar isso e não ter grilhões de presas sobre campos e respeito aos outros. Ai, ai. Enfim, apenas uma brincadeira. Esses pontos são bem delicados. Então a gente brinca e sorri para que deixá-los leves. Mas é um conceito libertador. De fato, é a proposta. Que tem até uma frase que você usa, que você fala poder é liberdade. Justo. A manifestação do poder é a justiça. Se não é justo, não se manifesta. Aí sim, se não é justo, se não é equilíbrio, não é equilíbrio, não se manifesta. Exato. Então, uma pergunta, então, se eu tô na minha caixa, tô na minha caixa, no meu cubo do espaço, e eu estou tentando manifestar uma coisa que não se manifesta. Só um adendo. Você está no cubo. O conhecimento nunca é meu, é de todos. Ele se sustenta em todos. Você senta no tem cubo. razão. Que a partir de você é um cubo, ou mais pode ser um rio, um mar. Você pode sentar num barquinho. O seu grau interpretativo é um copo, e você pega o copo com o mar. Se você conseguir interpretar um balde, você pega com o balde. Sim, mas então eu me sento e eu estou tentando manifestar uma coisa, a pessoa, não vou falar eu, então eu vou falar uma pessoa está tentando manifestar uma coisa que não se manifesta.
Aquilo, então, pode ser interpretado como uma manifestação que não seria equilibrada com o todo e por isso não se manifesta? Existem vários fatores. O mais puro de todos é esse seu, que não é equilibrado com todos, então não se manifesta. Porém, 99,999 infinitos 9 das vezes é porque a intenção não é pura. Intenção pura, mais caldeirão, mais informação, gera manifesto. Justiça. Compreende? Sim, porque a intenção pura, então, geraria uma contextualização pura. Sobre informações que já são puras, já são do todo. Sim. Dentre o seu processo de sentar na caixa, de usar as informações do todo sobre sua essência, sobre o seu manifesto, e depois do manifesto, a mesma contextualização dos elementais que sustentam o campo de todos e de tudo, dá condições ou não do manifesto ante as experiências alheias. Sendo equilibrado, se manifesta. Mas isso depois do processo da intenção ser pura, de fato, onde a maioria dos manifestos e expressões são verdadeiras muvucas influenciadoras da base, que dão constituição à forma, ao caldeirão, que enchem o caldeirão e aos poucos o mesmo é esvaziado, com pequenas conchas de sabedoria. Mas se se manifestou, então de alguma forma aquilo equilibrou o todo, certo? Sempre. Mas poderia se manifestar de outras formas, causando processos mais gentis. A essência, tudo depende do contexto planetário, do contexto existencial, da proposta essencial que está antes de tudo. Não é errado querer uma vida melhor. Mas será que você está usando as verdadeiras ferramentas para que tudo fique melhor? Ou você está sendo egoísta e se engana com base em seu egoísmo e uma verdade dúbia sobre qualquer tipo de manifesto incoerente ao conjunto? Não estou falando de você, eu estou falando a todos. Não, eu sei, mas podemos abrir mais esse conceito porque, como é que eu vou dizer? É um pontinho que ainda é uma figurinha que ainda é um pouquinho difícil para mim, porque eu não sou separada do todo, certo? Não, exatamente. Então, como eu não sou separada do todo, parece que para mim tem duas interpretações, duas maneiras de caminhar. Uma maneira é caminhar sempre olhando o todo, se é que isso é possível. Uma outra maneira é que, como eu não sou separada do todo, caminhando na minha autenticidade e na minha, entendeu? Na minha caixinha, no meu mundinho, na minha autenticidade, não tem como eu ser separada do todo. Então, tudo que se manifesta está manifestando porque está em equilíbrio com o todo. Ambas as opções são a mesma coisa. A questão é o processo interpretativo sobre as influências na própria essência, causando expansão ou contração na própria bolha. Mas quando é que está caindo no egoísmo e quando é que entendeu? Quando se manifesta ou não. Quando está caindo no egoísmo, a própria vida, grande mestre, nos dá formas e conceitos de autoanálise, autoconhecimento, autoestadia de si mesmo, consciência. Você não é errada em agir, todos não são errados em agir das suas formas, mas a vida sempre nos dá as ferramentas e fichas para que haja um entendimento, longe da culpa, longe do autoquestionamento.
Tudo que é feito naturalmente é certo, e toda consequência sobre atos naturais são consequências de manifestações equilibradas. Não há culpa, por favor, não se culpe. Sim, porque a culpa, inclusive, gera um processo contrativo. Exato. Quando alguém vem a você sobre uma outra ótica, sobre uma outra influência, e te fala, esse processo é egóico, ambos estão no mesmo processo egóico, pois o outro quer que você veja o que você não vê e não lhe respeita. E toda a instigação que você causou agindo da sua forma autêntica deu ao outro a oportunidade de se rever, e a própria crítica que o mesmo faz te dá a oportunidade de se rever ou a oportunidade de trazer essa pergunta para nós. A autoanálise é sempre bem-vinda. Então caímos de novo no que te incomoda é seu. É uma lei, não? Então, por exemplo, se o outro interpretou uma ação como egoísmo e aquilo incomodou a ele como ação egoísta, aquilo de uma certa maneira não, se bem que Pai Joaquim tem esse termo que é bonitinho, processamento de dados. Eu posso trazer aquilo que aconteceu, aquele fato, para o meu processamento de dados e processar aquilo. Mas o incômodo, se incomodou a ele e não está incomodando a mim, aquele incômodo segue sendo dele. Ante ao dele ou ao seu, é um processo mútuo de interação. E se ele vem falar para você e te incomodou o que ele disse, mas não a atitude não incomodou, algo incomodou em você. É um processo expansivo, constante. Ser assim não incomoda, mas se alguém vem e aponta o dedo, incomoda. Então, eu tenho que rever alguma coisa. Sim, mas às vezes a pessoa aponta o dedo e não incomoda. Aí eu fico Também, pensando, será então, que eu sou egoísta? não há problema. Sejamos autênticos. A vida nos mostra nossos caminhos. Mas se há culpa, onde eu projeto o egoísmo sobre o que eu sou naturalmente, isso é uma forma de egoísmo. Sim, se a culpa já é significado de uma coisinha para se olhar com Rever. cuidado. Sim. Porque eu quero agradar o próximo a todo custo, mesmo inconscientemente. Sim, e na própria intenção de agradar o próximo já tem a manipulação de querer que o próximo se sinta agradado e aí tem um bolinho ali para olhar que não é todo docinho. Justo. Parece simples, mas são conceitos altamente complexos ante a psique da própria existência e da própria aglutinação do manifesto divino. Parece muito amplo, mas fechar isso vai contra a nossa proposta. Mas é bonito porque tem uma certa simplicidade nesses princípios em que a própria vida manifesta se pode tornar seu terapeuta e seu professor, porque você observa o que se manifestou e você olha o que você jogou para aquela caixa, entendeu? O que eu pus no caldeirão? A vida manifesta é o único terapeuta e o único professor. Quem vem aqui trazer outras informações como eu são apenas peças no mesmo tabuleiro da vida aprendendo com o mesmo processo. Eu aprendo com suas interpretações e processos do próprio campo em sua magnitude, ou seja, planetário. Não há vítima, não há professor. Existe um contínuo da vida, um contínuo da existência, que nos ensina e nos prega peças. Compreende? Sim, sim. Compreendo. Voltamos no. Sim, voltamos. É porque é um princípio que me ajuda muito sempre. Eu sou responsável pelo que eu vejo. Então, se autenticamente eu não estou gostando daquilo,
a capacidade de mudar o que eu vejo também é minha. Existe uma linha tênue entre o eu antes dos elementais e do Exu, do tabu, da bacia, do caldeirão, e o eu depois. Ai, sim, É vamos falar necessária a disso, isso, autoanálise. vamos falar disso então. O eu sem o saber e sem o pensar, o eu em manifesto, que já sabe, já é um pouco mais sutil do que o eu que interpreta e se analisa. Quando você cai e instintivamente coloca as mãos à sua frente, se protegendo, é você. Natural, essencial, instintivo. Mas quando você cai, coloca as mãos, mas reclama porque caiu, é seu processo, é o contínuo, é depois da formatação de ideias, de intenção, de desejos. É uma linha um tanto tênue, autoconhecimento e consciência. Mas é isso que a autoanálise pode trazer, mesmo como eu pequenininho, eu depois, eu que não é é o O que não mesmo, mas pensa não é. já não é eu. A essência já não é eu, a essência é comum. A Sim. essência é todo mundo, é indivisível. Ela apenas se manifesta em padrões vibracionais distintos. Mas para olhar essa formatação de ideias e de energias e de sentimentos e tudo que estava rodando na minha caixinha quando eu caí, essa análise ela é feita do eu pequenininho, do eu. É um conjunto, é uma simbiose. Não está errado o eu depois, até porque o próprio manifesto e o sentido de existência, a captação do processo de individualidade, está depois dos elementais e depois do caldeirão. Sobre real interferência, não, real influência e transpassagem da essência. Não está errado, mas o processo mais uh, interessante, consciencialmente, se podemos dizer assim, é um processo onde você se vê e com base no autoestudo, mesmo estudando no externo, percebe, quando você deita na cama, vem um problema à sua mente, você o alimenta ou não. O problema é uma proposta do mental, uma proposta do saber, que te oferece isso como em uma bandeja saborosa. Quando você aceita, você coloca aquilo dentro do seu caldeirão, alimenta e fica mexendo e mexendo e mexendo. São contextos mais sutis, mas vamos começar com processos mais simples, onde eu compro ou não uma ideia, para depois entender o que é o eu maior ou o eu menor, que seguem o mesmo princípio sistêmico e a mesma proposta intrínseca de manifestação, porém sem culpa, sem graduação e quantificação. As pessoas tendem a se intelectualizar e se comprimir ante ao que sabem. O apego à existência, o apego a memórias, o apego ao contexto do eu e o medo do desconhecido sobre o que está antes do meu e do eu faz com que as mesmas limitem a sua ótica sobre o próprio macrocosmo. Mas não é errado. É a mesma proposta da bolha se encolhendo e te estrangulando, lhe propondo respirar e entender que o inspirar e o respirar são os pulsos e contrações macroscópicas que dão origem e sustentam o mais magnífico da existência, a vida. Não há culpa, não há estágios.
Existem vários universos em suas complexidades e suas manifestações. Se alguém lhe ataca, você vire as costas e se analise. Depois volte para o mesmo e dê uma resposta na sua infinita paz, porque é o que ele te pede quando ele te ataca. Ele pede de forma tão desesperada que ele te ataca. É uma forma tão importante para ele, que ele dá tanta importância para você que sai do estado de paz que ele tem, ou que ele se ilude. Olha, sim, ele sai por você. Olha. Exato. Eu falo se ilude no estado de paz, não dizendo que a paz é ilusão, mas dizendo que um estado de paz, onde o ego dá ao lado, para que você se sinta bem momentaneamente, para que você se proponha a mesma recompensa, que é o formato animal, que o mental lhe propõe, a fazer mais e mais buscando essa recompensa. Êxtase, sensação de bem-estar, poder, paz, são apenas propostas de presentes sobre atitudes que dão ao ego e ao mental o manifesto sobre você, idiota. Mas a essência já é a paz contida e expressada em tudo. Parece bonito e palavras ao vento, mas é a realidade. Você não depende do externo ou de um processo simbiótico para ser o que já é. O menino vibra, o menino fica todo arrepiado. Mas então, voltando no exemplo, uma pessoa à noite tentando dormir e vem uma ideia, um pensamento, uma ideia do mental. Sim. Ela tem duas opções. Ela compra aquela ideia, mesmo sabendo que a mesma tem sentido, mas não será solucionada naquele momento. Ou ela vira para o lado e conscientemente, de forma lógica, ela diz para si mesmo: não será resolvido agora. No momento, a prioridade é descansar. E esse corpo descansa dormindo. Então eu vou limpar todos os problemas e vou me dar o direito de dormir em paz. E amanhã, capaz e descansado, resolverei essa questão. Seremos conscientes, seremos adultos. Entende? Sim, você não precisa comprar aquela ideia que o mental te propõe. Não, você entende que a mesma tem sentido. Você não a ignora. Mas mesmo compreendendo que a mesma faz total sentido, qual a lógica de pensar enquanto você está deitado, não está trabalhando, não está conversando, não está resolvendo? Adultos fazem isso quando você recebe um telefonema em um problema na sua empresa. Você fala, no momento estou em uma reunião, depois eu vejo. E se você não focar na mesma reunião, você não fará nenhuma das duas coisas. Irá apenas protelar problemas, gerando uma bola de neve que te oprime e você se depreda, entra em processo de depressão, de descontínuo, de contexto existencial, mesmo sendo ativo. A palavra é autoexplicativa. Seu cérebro te acostuma, te avisa e sempre lhe proporciona condições de prever estados futuros. Sempre potencializa
para que você não passe pela situação, mas a identidade do próprio eu, maior ou menor. Decodifica e influencia o padrão vibracional essencial, e sobre esses contextos, a programação do cérebro te colapsa e lhe contrai, lhe faz entrar num processo de caos, para que o mesmo não seja influenciado no futuro. A natureza é sábia. Compreende? É como se, para usar a analogia da respiração, é como se no processo contrativo eu tentasse prender a respiração. Aí, como não tem jeito, eventualmente aquilo se solta de novo. Exato. Não estou dando falta de respeito ao princípio da palavra ou a pessoas que passam por esse princípio. Talvez a conotação não seja mais adequada aos campos, mas nos dá o direito de entender de forma lógica e racional. Talvez, vamos ver se a gente consegue abrir um pouquinho mais. É porque o que eu notei muitas vezes é que existe uma crença que roda no sistema, que roda nos campos, de que se eu me preocupando, eu estou fazendo alguma coisa, entendeu? É como se eu não me preocupar e simplesmente relaxar e confiar, ter fé, todas essas outras opções que são um pouquinho mais expansivas, que a preocupação, que é um estado contrativo, mas as pessoas, há essa crença de que fazer alguma coisa é se preocupar. Se preocupando, eu estou fazendo algo, e relaxando, confiando, mentalizando, todos esses outros processos que são expansivos, não são fazer nada, que é o preocupar que faz alguma coisa. Então a gente vê esse processo na mãe que se preocupa muito com o filho, no marido que se preocupa com a esposa, todos os processos de ciúme, inveja, medo, tem sempre essa energia da preocupação, de me ocupar antes do tempo, a preocupação. Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu posso estar completamente errada, não sei. É uma ideia uma vendida impressão. para um processo sistêmico. Quando eu te vendo uma ideia onde você precisa se preocupar com algo, eu te prendo. Se eu te prendo, eu tenho a ilusão do poder. Todo o sistema foi criado com base no ideal de poder. E a ilusão de poder te prende. Se eu não ter condições financeiras, eu não serei feliz. Eu me preocupo, pois quero trabalhar o tempo todo, pois me venderam a ideia que se eu trabalhar muito, eu terei as coisas. Tudo isso são preocupações. Quanto mais você está preocupado, mais você está preso a uma linha só de pensamento. Tanto é que pessoas despreocupadas realmente ganham dinheiro. É um princípio, apenas uma das vertentes. Mas se fosse assim, então vou trazer um outro exemplo, que é uma coisa que é um quebra-cabeçazinho, que eu ainda não consegui resolver direito. Mas se fosse assim, por exemplo, músicos são bastante despreocupados, mas na nossa sociedade, os músicos têm uma certa dificuldade de realização financeira. Tem E os o que eles bastante realmente famosos. querem intimamente? Querem fazer música ou querem ganhar dinheiro? Querem ser felizes fazendo música. E o que eles fazem Fazem música. é auto-explicativo. Mas não tem um jeito deles fazerem isso com abundância? E, bom, tem, porque tem os que são muito bem sucedidos. Mas, Pois é. então tem que olhar as outras crenças que aquele músico está rodando na cabecinha São dele para outras, entender a caixa dele, então. são outras modulações da mesma expressão para entender a bolha. Não há a caixa dele, a caixa de todos. Ela é o puro conhecimento, o puro saber. Ai, sim, a bolha, tem sim, para entender a bolha, sim. Sim, as interpretações. São várias variações e modulações, vários pontos a estudar.
E por isso não dá para você, como fala, cagar regra. Sim, Você não sim, tem tem que dinheiro por realmente causa se. disso, e etc. Não é bem assim. Existe também a Não, proposta não. internacional, uma série de fatores, um princípio que pode ser embutido na própria bolha para que ele tenha certas experiências. É como se houvesse um disco de vinil em forma de toros com várias ranhuras que determinam como as influências externas vão interagir sobre o conceito interno e a concepção da realidade sobre aquela bolha. É uma série de fatores. Mas é determinista, sim? Não, nada é determinista, são apenas um ponto de porcentagens. Você pode reescrever o princípio: você é livre, você é poderoso, porém você se propõe a ter aquelas experiências sobre aquela ótica. Determinismo não existe, existem propostas. Compreende? Então, pode-se dizer que existem pré-configurações, mas eu não é uma questão, não é uma escravização a essas pré-configurações. Tudo Exato. pode ser reconfigurado. Vamos usar uma ideia muito divagada entre os espíritas. Nós começamos a ver pré-configurações apenas para sofrimento. Ai, Sempre sim, isso é vem isso muito à comum. mente. Sim, sim. Sempre vem que estou com karma. Mas existem outros padrões. Vamos usar um conceito reverso. Está lá o espírito do dito cujo. Dito cujo vai nascer filho de um bilionário que construiu seus bilhões através do trabalho, inteligência e paz. Ele não construiu, é a segunda geração da empresa. E ele fala, ante ao seu grau de raciocínio e consciência, na proposta de vida, ele fala, eu serei caridoso, eu ajudarei o próximo. Mas essa proposta que vem como ranhuras na própria bolha é uma influência. Tudo depende de um fator genético, de um histórico ancestral, de condições energéticas que o mesmo deixou na outra encarnação, de propostas existenciais, de como o mesmo é criado, de crenças adquiridas durante o processo da formação da persona. E no fim, o mesmo não é caridoso porra nenhuma, nem consigo mesmo. Definha a própria empresa depois que o pai morre, devido a não ter passado pelas experiências que o pai, gerando experiência para gerir e continuar com o processo que foi construído pelo pai. É um grande ciclo vicioso. Isso também se dá ao rapaz que se coloca como pobre de si mesmo, tendo externo condições que podem ser ditas como desfavoráveis financeiramente, mas busca o ter comprando um tênis caríssimo, um carro em infinitas parcelas, e não vive autêntico o que ele é. Que tipo de universo daria prosperidade ao mesmo? São vários contextos, vários poréns. Mas depende também como ele interpretou aquilo, né? Porque, olha, eu acho maravilhoso a fé do banco em achar que eu consigo pagar aquilo que ele me emprestou com juros. Isso é uma tremenda fé na minha capacidade de gerar prosperidade e abundância. Nem todo mundo configurou a persona da mesma forma. Se você usar o mesmo princípio energético, magístico, por que não? Você se torna um banco fazendo negócio com outro banco. Sim, exatamente, é muito bonito. Olha, o banco teve grande fé, é Entende legal. como até mesmo em você as informações dão conotações sobre a sua bolha, sobre padrões e informações gerados pela sua persona e influências sobre propostas anteriores, até mesmo a sua ressoma. É um termo tanto complexo, mas o estudo nunca é determinista. Ai, sim, inclusive Marabô estava falando que
a própria intuição de ter estas interpretações e reinterpretações, ela vem do todo também, não é só é um processo colaborativo sempre. Assim, o menino precisa de uma pequena pausa. Nós podemos divagar sobre isso outro dia. São temas um tanto difíceis para o campo. E ele é um observador que está dentro deste campo. Sim, isso não é porque só caiu uma fichinha do Marabô de uma conversa anterior. Bonitinho. Sim, muito Será bom. disponibilizado primeiro, antes dessa. Sim. Então, não, a gente pode parar e continuar depois. Aliás, já vamos por um tempinho, né, na conversa sobre a caixa, mas acho que os conceitos principais da caixa ficaram expostos, mas se não, as pessoas têm a liberdade de perguntar, deixar comentários, mandar e-mail, perguntar da maneira que elas queiram, ouvirem conversar também. Exatamente. Conceitos amplos, tanto trazidos por mim ou por outros amigos. São conceitos levados a todos os espíritos, sobre todas as dimensões, sobre todos os padrões de expressão, sejam eles mais simples ou mais complexos, não importa. São ferramentas para a interpretação. E o primeiro que se colocar acima, ele já está abaixo. Muita paz e até breve. Gratidão.